Olá, queridos. Estamos no terceiro episódio, ou a terceira semana, do nosso desafio Coração Blindado, onde nós estamos trabalhando alguns conceitos de blindar o coração. Nós entendemos que esse é um tempo que estava até compartilhando junto com o apóstolo Éder, o meu pastor, sobre esse conceito, né? E ele compartilhando comigo algumas coisas sobre Apocalipse. Fala que nos últimos dias haveria um espírito que tiraria a paz da terra. E tem sido cada vez mais desafiante nós nos alegrarmos, porque a gente vai vendo ao nosso redor, à nossa volta, ou até mesmo estamos vivendo isso, algumas coisas que nos entristecem, que nos preocupam, que tenta nos tirar a paz, mas tenta. Eu gosto muito de dizer. Eu estava agora em São Paulo, a gente estava ministrando junto com o pastor Darcy, da Growing Church, um seminário de 3 dias chamado Renovando a Mente, Mente Renovada e Coração Blindado, né? Então, a gente já pegou esses assuntos, onde nós trabalhamos esses assuntos e, e como nós precisamos preparar essa geração para o que vem aí. Nunca houve um momento tão propício, um tempo tão oportuno para que nós nos preparássemos para o que vem aí. Então, haveria um espírito que tiraria a paz da terra. Só que, queridos, nós temos que entender o seguinte: de quem esse espírito, em cima de qual atmosfera, em cima de qual tipo de pessoas esse espírito vai ganhar vantagem? Em cima daqueles que têm a mentalidade preparada para isso, entende? Então nós entendemos que todas as vezes que nós sofremos por Cristo, isso está produzindo um eterno peso de glória. Você vê que Jesus chorou por Lázaro, mas Jesus não chorou por João Batista. Sabe por quê? Alguém arrisca aí falar por que que Jesus chorou por Lázaro, mas não chorou por João Batista? Ou ele se entristeceu de uma maneira mais contundente por Lázaro e não por João Batista? Alguém arrisca escrever aí nos comentários? Porque, queridos, Lázaro tinha partido antes da hora, muito cedo, e João Batista, ele foi por conta do ministério. Então, por conta do ministério, queridos, por conta daquilo que Deus te chamou para fazer, é um peso de glória. É algo que sofrer pela causa de Cristo vale a pena, entende? Agora, quando algo acontece por conta de uma tragédia, não é legal, não. Isso é lamentável. E por isso o Senhor o ressuscitou, e fazendo ressuscitar, aquilo trouxe glória para o Senhor, não é? E aquela atmosfera de morte, ela foi quebrada sobre sobre Lázaro. Aquilo trouxe uma repercussão, o nome de Deus foi glorificado, e
O mesmo Espírito, queridos, que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele quer ressuscitar também as tuas emoções, ele quer ressuscitar você também, para que você seja um transformador, um mensageiro da alegria, um mensageiro da paz nessa geração. Jesus instruiu os seus discípulos a todas as vezes que chegar no lugar, dizer paz seja sobre essa casa. Então nós somos esses agentes da paz, nós somos esses semeadores da paz. E como semeadores, a semente precisa primeiro nascer em nós, a semente precisa primeiro produzir em nós. Nós precisamos fechar o fundo desse sactel, nós precisamos blindar o nosso coração para que, ao cair a semente, ela não seja roubada. Ao ser plantada a semente não seja tirada de nós, mas que ela encontre no nosso coração uma terra boa e que haja uma colheita a 30, 60 e a 100 por um, ok? No primeiro encontro, nós falamos sobre uma atmosfera que nós precisamos blindar o nosso coração. A primeira dela é algo chamado orgulho. O orgulho, essa força das trevas que foi capaz de, ao entrar no coração de um anjo de luz, o transformou em Satanás. E essa mesma atmosfera, se nós não tratarmos o nosso coração, se nós não nos entregarmos ao Senhor e deixar ser tratado no orgulho, ter um coração humilde e ensinável, a chance de que brote esse nível de corrupção, a chance de que haja um embotamento na consciência, que haja uma cauterização da consciência é muito grande. Então nós precisamos nos render a Deus e sarar de pelo menos 4 enfermidades que brotam dentro do espírito de uma pessoa. Então aí nós já não estamos falando no conceito de carnalidade, nós já não estamos falando só da questão das emoções, mas é algo que traz enfermidade para o espírito. Uma delas é o orgulho. Depois nós temos a soberba, depois nós temos a vaidade e depois nós temos a independência. São 4 coisas que nós precisamos blindar o nosso coração e não fluir nisso. Blindar o nosso espírito e não fluir nisso. E nós falamos também sobre a necessidade de nós termos espaços ou ambientes hermeticamente fechados, que são como aqueles ambientes do submarino, que conforme você passa por aquele ambiente, você abre a porta, você passa pelo ambiente, você fecha a porta. Então é aquela porta bem grossa que tem aquele equipamento que você gira assim e trava ou destrava a porta. Então nosso coração deve ser dessa maneira. À medida que nós transitamos, à medida que nós nos envolvemos, devemos guardar o nosso coração também. A palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou em algumas traduções, é porque dele depende toda a sua vida, ok? Então, inclusive, o coração, quando alinhado à palavra do Senhor, à alma, à sede da vontade, das emoções e do intelecto, quando alinhada ao Espírito Santo de Deus, eu vou plantar, eu vou ter esse jardim, esse espaço, esse ambiente hermeticamente fechado, onde eu sou protegido, onde eu sou guardado, e eu começo a desfrutar do fruto do Espírito. Em vez de ter uma vida com o nervosismo, com impaciência, com medo, com dúvida e várias.
mazelas emocionais que nós temos aqui, nós vamos ser guardados. Como seria a sua vida se você tivesse um pouco mais de paz? Como seria a sua vida se você tivesse longanimidade? Como seria a sua vida se você tivesse um pouco mais de paciência? Como seria a sua vida se você tivesse um pouco mais de temperança, de equilíbrio? Como seria a sua vida se você tivesse um pouco mais de alegria? Entenda, queridos, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz corrupção, produz destruição. E o fato, queridos, de nós ficarmos tristes, a tristeza, ela é algo viciante. Se nós não prestarmos atenção, a tristeza nos corrompe, a tristeza nos tira a paz, nos tira o teto, nos tira toda a parede de proteção. É como se eu passasse pela noite, dormindo num ambiente aberto, tendo ali todas as atmosferas como sereno, como chuva, como sol escaldante, como os perigos dos animais à noite, os perigos dos ladrões e salteadores à noite. Então, ah, é como se nós fôssemos tirados toda a base de proteção e o tempo todo nós seríamos roubados. Então, todas as vezes que você sai da dinâmica do amor, lembra que a segunda característica que nós trabalhamos foi a questão do medo? O medo é a força das trevas, é uma das forças do inferno. Orgulho também é uma das forças do inferno para corromper, para distorcer, para literalmente manchar, borrar a imagem, rasgar a imagem, esticar, distorcer literalmente. O amor, a falta de amor é o excesso do medo. Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando eu estou cheio de amor, queridos, eu estou cheio de entusiasmo e alegria. A palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro de si. Quando uma pessoa não está cheia de amor, ela não está cheia de Deus. E quando ela não está cheia de Deus, ela não tem alegria. E quando ela não tem alegria, ela não tem paz. E aí, olha só, João capítulo 14, versículo 27, diz assim: Eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, e eu não dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração e nem tenham medo. Queridos, isso aqui não é algo que depende de Deus. Quando eu falo da questão de depende de Deus, é porque, cara, aquilo que Deus me dá é a metade da laranja. A outra metade da laranja é como eu correspondo à vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu não seja passivo, que eu não seja, que eu não seja parado, que eu não seja um mar morto que não deságua para lugar nenhum, que só recebe, recebe, recebe e não flui algo salgado, algo morto. Não, queridos. Alegria, rios de água viva. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me remiste, diz Salmos capítulo 71, versículo 23. E aí, queridos, se você não tem paz, você não tem paciência. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: Alegrem-se
na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então a paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. E Ele promete te ajudar, basta você crer, basta você esperar. Quem está entendendo? Tá dando para entender, pessoal? E aí, se eu não tenho paz, eu não consigo, a amabilidade, eu não consigo transbordar esse amor. E eu vou ser uma pessoa briguenta, impaciente. E aí, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 24 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar e ser paciente. Olha aqui. E aí, se eu não consigo ser amável, eu não consigo ser bom. A palavra diz em Efésios capítulo 4 versículo 32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou em Cristo. Quando você entende o bem que Deus fez a você, você consegue também fazer o bem. Quando você é alcançado por uma mensagem como essa e consegue se despertar, ser alcançado e despertado por Deus, de quantas oportunidades Ele nos dá de receber, de produzir esses frutos. É uma questão atitudinal, é de fluir nisso. A questão, queridos, é que nós esperamos o momento certo. E deixa eu te falar, não tem momento certo. O momento é agora de começar a fluir nessas coisas, sabe? Se você é muito nervoso, é, é o sacrifício vivo ao dispor do Senhor. Você sacrificar todo esse nervosismo. Se você é muito parado, Deus quer que você haja, que você seja um pouco mais ousado, rompedor, entende? Não use a sua, o seu temperamento como muleta para não fluir naquilo que Deus quer para você. Entenda, você precisa combater, se esforçar. Se você é muito agitado, se você é muito nervoso, você precisa se submeter, você precisa ser direcionado por alguém, você precisa baixar um pouquinho a bola e caminhar naquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus tem para você com mansidão. Se você está muito parado e muito passivo, você precisa se entregar ao Senhor e Ele te encher do espírito de fortaleza, lá de Isaías capítulo 11, versículo 2. O espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de temor do Senhor, o espírito de fortaleza, que quer dizer de valentia. Ele entra dentro de você e te dá uma coragem, entende? Queridos, eu tenho para mim que Moisés era um cara melancólico, um temperamento melancólico. E todas as vezes que Deus dava um desafio para ele, pelo menos no início ali, ele falava, cara, eu não sei falar direito. E aí Deus dá uma alternativa para ele. Tudo bem, eu entendo que você não fala direito. Eu vou te dar Arão. E aí, com Arão, um amigo que ele dá, né, no caso ali, nessa atmosfera de encorajamento, Moisés toma coragem. E aí você vai ver mais lá à frente Moisés
tomando frente das coisas e falando por ele mesmo, através do Senhor. Então, o Senhor vai dando essas ferramentas, o Senhor vai conectando pessoas. Parabéns por estar aqui, porque Deus está te impulsionando esse novo tempo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Apocalipse capítulo 4 também fala dos 7 Espíritos de Deus. Ok? E depois, Deus vai me dar, eu vou fluir no Espírito, vou começar a produzir frutos de fidelidade. Salmos capítulo 101, versículo 6 fala: Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmos capítulo 101, versículo 6. A fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com sua palavra, que age corretamente segundo tudo que ele faz. E Deus ajuda ele a ser fiel a ele e aos outros. E depois, queridos, a mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar e nem respondia com maldade quem o tratava mal. E por último, a questão do domínio próprio. O domínio próprio é o sinal de força, de equilíbrio, e Deus ajuda você a agir com sabedoria e paciência, mesmo em situações difíceis. Então, peça a Ele controle das suas ações, controle das suas reações. Aprenda sempre com o exemplo de Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí, Provérbios capítulo 29, versículo 11, vai falar sobre o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Entende? Então, o tempo todo, Deus vai nos dar a oportunidade de sermos dependentes e fluirmos no espírito e não na carne. Hoje eu estava refletindo sobre esse versículo, que quem planta na carne colhe corrupção, destruição, mas quem planta no espírito colhe vida. Sabe, queridos, porque muitas coisas nossas morrem. Sabe por que a gente perde muita coisa? Sabe por que que a gente roda em círculos? Porque a gente planta algumas coisas na carne. E eu quero dar uma característica, e essa é a característica que nós vamos trabalhar hoje. Nós falamos sobre o orgulho, é uma das coisas que você tem que blindar o seu coração. Depois, o medo. Como que você blinda o seu coração, querido? Primeiro, tendo consciência de que você é orgulhoso. E até a gente brinca falando que orgulho é igual mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Começa a perguntar, começa a analisar, começa a considerar. Nós demos lá, nós colocamos no grupo um questionário, uma ferramenta de autoavaliação para você ver se você está dentro dessas atmosferas ou dentro dessas fortalezas de orgulho e de rejeição. Depois nós falamos sobre a questão do medo. O Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então tudo que é fruto do medo você tem que jogar fora, entende? Você tem que ter cuidado. Cuidado na hora de atravessar a rua, olhando para um lado, olhando para o outro. Cuidado na hora de fazer alguma transação financeira, de conferir documentos, de conferir tudo para não fazer errado. Agora, o medo, cara, você deixar de fazer as coisas. Mas se der errado, a Bíblia fala
para nós pensarmos de forma extremamente racional em relação a isso. Quem quer construir uma torre tem de sentar primeiro e fazer cálculos, entende? Sentou, fez os cálculos, pediu orientação ao Senhor, vai para cima. Ah, mas entende? E a, e a terceira, que é a nossa aula de hoje, eu quero falar sobre algo que você tem que blindar hoje. E é um dos pecados que para mim é uma das coisas mais terríveis, que faz com que pessoas elas fiquem paralisadas, insatisfeitas, sem paz. Cara, é como se você pegasse tudo isso que eu te falei do fruto do Espírito, você pegasse, é como um ralo que você abre e tudo se esgota. Daqui a pouco você tá seco de novo. Sabe como é que é o nome disso? Murmuração, reclamação. A raiz da palavra é, murmuração no dicionário quer dizer opor-se por meio da palavra, fazer reclamação e queixar-se. Em outras palavras, nós temos é, também a palavra reclamar, quer dizer que você está clamando duas vezes. Todas as vezes que você reclama, você está falando assim, ó, eu quero permanecer nessa situação, eu não quero mudar, eu só quero reclamar. Sabe quando você reclama para os outros? Sabe quando os outros reclamam para você? Eles não querem mudar, eles querem um cúmplice, alguém que concorde e chancele aquilo que eles estão pensando e sentindo. E se você é um reclamador, pensa nisso, pensa nisso. Pessoal, no final eu vou responder as perguntas, tá? Então, quem tiver perguntas aí, pode ir colocando e depois a gente responde tudo, tá bom? Só para não perder a sequência aqui da coisa. Quantos estão entendendo, gente? Tá claro aí sobre algo que você tem que blindar seu coração para você não perder suas bênçãos, para você não perder uma janela de tempo, de bênçãos que Deus tem para sua vida? Queria que você pensasse muito nisso, que você refletisse muito nisso, porque parece, ah, mas isso eu já sei, pastor. Parece assim, clichê, né? Mas não é não, gente. A gente cai demais nisso. Eu quero reforçar isso. É um dos pecados. Olha só, queridos, uma das coisas que mais pesam, e eu estava até falando, eu até postei no grupo sobre isso. Agradeça. Quando você estiver passando por um momento difícil, agradeça por não estar pior, que poderia ser muito pior do que você está passando, o que você está sentindo, sabe? Talvez é um livramento e mantenha o seu coração grato. Mas não é qualquer gratidão, queridos. Tem que ser intencional, não pode ser da boca para fora. Gratidão intencional. Você é grato porque, ah, eu sou grato pela vida. Cara, isso não é intencional. O que que foi produzido na sua vida? Quais são as oportunidades que você tem na sua vida? O que que você pode agradecer hoje, intencionalmente, não da boca para fora. Ai, gratidão. Cara, que preguiça que eu tenho. A pessoa que fala isso aqui. Tá. Quais são as evidências que provam que você é grato? Quais são as evidências? Me dá prova de que você é grato, verdadeiramente. Como que você está valorizando isso que Deus te deu?
A sinceridade e o coração grato é uma das armas ou atitudes mais poderosas para vencer o mal. Não culpe Deus pelas desgraças que você vive, não culpe a Deus pelos ataques do diabo, não culpe a Deus pela imprudência. Seja grato e continue plantando boas sementes. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: Morte e vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Se você comesse daquilo que você está produzindo na sua boca, você seria alimentado ou envenenado? Pega essa aí, crente. Se você se alimentasse daquilo que você produz na sua boca, você seria alimentado ou envenenado? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai falar: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, não é só em uma circunstância, são em todas as circunstâncias. Então, eu quero voltar aqui um pouquinho. A palavra em hebraico para gratidão, ela é a palavra todah, T-O-D-A-H. A palavra gratidão em hebraico é um substantivo e ela significa, de forma literal, ações de graças, ou ato ou ação de ser grato que demonstra gratidão. E é um termo que se repete poucas vezes na Bíblia hebraica, um pouco mais de 30 vezes. A palavra todá é utilizada para expressar uma atitude de reconhecimento. Então não é uma palavra, ai, gratidão. Nossa, como eu sou grato. Não, irmãos, é uma atitude. É atitudinal. Escreve aí. É atitudinal. A gratidão, ela é uma atitude. Por exemplo, se eu sou grato por aquilo que Deus me deu, então eu vou expressar com aquilo que ele me deu a minha gratidão. Como eu faço isso? Por exemplo, uma das maneiras que a gente faz, nós que somos cristãos, é o nosso dízimo. A gente não dá porque tem que dar apenas. A gente dá porque Deus nos deu. Entende? Por que nós ofertamos? Nós ofertamos porque Deus nos deu. E daquilo que Deus nos deu, eu tenho uma oportunidade de levar novamente para o altar dele e render graças. Quem está entendendo? Ou ajudar uma pessoa. Como é que eu posso expressar gratidão? Obras de justiça, ajudar pobres, órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros, com roupa, com dinheiro, com atenção, orfanatos, asilos. Aí eu estou mostrando que eu sou grato. Não são palavras, tá vendo? É a palavra toda que ela expressa uma atitude de reconhecimento. Então para com esse negócio de falar, ai, gratidão, viu? E seja intencional e prova que você é grato, literalmente, ou presenteando, ou mostrando com atitudes que vão além de palavras. Porque gratidão é uma atitude. E é o contrário da murmuração. Você sabe o que acontece na vida de alguém, espiritualmente, o que acontece na vida de quem vive reclamando? Número um,
não tem sementes. As sementes morrem todas e não tem o que colher. O tempo todo está plantando e matando a semente. Pla- Plantando, arrancando a semente, quebrando a semente, acabando com tudo. Entende? É como se eu acabasse de plantar, eu pegasse a pá, jogasse tudo para fora, no lugar viesse um passarinho ali, tomasse a semente e comesse ela, ou ela ficasse fora, o sol queimasse e matasse. Entenda que isso não depende de Deus. O plantar é meu, o regar é meu, o crescimento vem de Deus. Claro que Deus me dá a oportunidade, Deus me dá saúde para cuidar desse plantio. Agora, deixa eu lhe falar, precisamos ser gratos de verdade e pararmos de reclamar. Entende? Então, outras formas de gratidão: louvar, confessar, ações de graças em forma de canções. Com tudo isso, são formas de agradecer. E voltando aqui, o que que acontece na vida de alguém que murmura? Olha só, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. É Bíblia, gente, overdose de Bíblia aqui, né? A palavra de Deus é a nossa bússola. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Eu vou a partir do versículo 9, tá? Pra gente pegar o contexto aqui, ó. E não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, por isso foram mortos pelas serpentes. 10. E não vos entregueis. Ou seja, quem é que se deixa entregar? A murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Existe uma categoria de demônios chamado destruidor. Queridos, já fomos ministrar algumas pessoas e houve a manifestação desse espírito imundo aí, esse espírito maligno aí. É terrível, porque isso come finanças, isso come energia, isso come energia, isso come alegria, isso acaba com a sua saúde. E versículo 11 diz: tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Queridos, nós já estamos vivendo essa atmosfera, entende? E aí você tem várias passagens na referência cruzada que fala assim, ó, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. Quando vir as marcas de sangue sobre a travessa, sobre das colunas laterais, ele passará diante da porta e não permitirá que o destruidor em vossas casas para ferir de morte. Toda a comunidade, Êxodo capítulo 12, versículo 23, Êxodo capítulo 16, versículo 2. Toda a comunidade israelita passou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Queridos, uma das coisas que vai te manter no deserto
é a murmuração. Uma coisa que vai te tirar do deserto vai ser viver a palavra de Deus, usar a palavra de Deus para confrontar o inimigo. Eu me sujeito a Deus, eu resisto o diabo, ele foge de mim, e aí os anjos me servem, entende? Há uma atmosfera onde o Senhor provê tudo aquilo que eu preciso para ir para a próxima estação. Olha só, outra coisa também, uma pessoa que trabalha nessa dinâmica da murmuração, ela é uma pessoa que desencoraja e desestimula a outra pessoa. E, cara, não vale a pena fazer isso não, cara. Isso aí, ó, não. Desestimula as outras pessoas. Olha só o que que aconteceu. Deus odeia isso aí, viu, gente? Uma das coisas terríveis. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. Números capítulo 14, versículo 37. Muitas pessoas ganharam lepra por conta da murmuração. E aí nós temos outra outra cena em Números capítulo 16, versículo 49, que foram os 14.700 pessoas que morreram atingidas por uma praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Olha que terrível! A murmuração, as palavras malditas na boca, elas atraem. Coloque isso na sua cabeça. Você está atraindo essas atmosferas. Você precisa renunciar, se divorciar dessa ideia. Porque, queridos, a murmuração, ela pode ser um vício, tá bom? Tem pessoas que têm vício em reclamar, em murmurar, em lamentar, em exaltar as suas dores e aquilo que estão sentindo. E isso atrai destruição, viu? O vitimismo atrai destruição, paralisia. Não é bênção para a sua vida, não. Mas é tão gostoso. É como morfina na veia. A pessoa tá lá agitada, 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 sem paz, de repente ela reclama, solta uma reclamação lá e. Ah, aplicou morfina na veia. Queridos, uma das coisas que vai guardar o seu coração para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida é seja grato e cala a sua boca para reclamação. Se não for para edificar, cala a sua boca. Não jogue palavras para te destruir, por favor. Não faça isso com você, com a sua família. Por tudo que é mais sagrado nessa vida, não faça isso. E aí, onde é que está isso no Novo Testamento? Vai lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: fazei tudo. Então aqui tudo é tudo. Sem murmurações e nem contendas. Deu uma missão? Eu tenho algo para resolver? Eu tenho um desafio? Fazei tudo sem murmurações. Faça o que precisa ser feito com alegria. Não deixa que a paz, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, bondade, benignidade, paciência, temperança, domínio próprio, todas essas coisas que o Senhor, que você está tendo a oportunidade de plantar, vá tudo por água abaixo. Hebreus capítulo 11, versículo 28, por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse os primogênitos dos israelitas. Judas capítulo 1, versículo 16,
Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância, usam de adulação para conquistar seus objetivos. Exortação à perseverança da fé. Então pare de se queixar, pare de murmurar, guarde o seu coração dessas coisas. Enche o seu coração de amor. Atitudes que glorificam a Deus, por favor, para que o seu coração não seja destruído, dilacerado, comprometido. Ações de graças, atitudes que revelam a graça de Deus sobre você, sua casa, sua família. Não estou falando que você tem que ser uma barata. Para alguns, Deus está te chamando a sair da passividade. Para alguns, Deus está pedindo para você sair da arrogância, da prepotência, da aceleração e vir para a mansidão, para revelar Cristo através das suas atitudes, através dos seus comportamentos. Coração blindado é isso, queridos. Porque tudo isso traz destruição, atrai espíritos malignos com essa característica casta, destruidor. E aí, queridos, o que que ele destrói? Primeiro, a sua comunhão com Deus, vida espiritual comprometida. Segundo, vida emocional e sentimental comprometida e destruída. Terceiro, finanças destruídas e comprometidas. E por fim, a sua saúde física comprometidas. Sabe? Doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, que o pessoal chama, muitas delas existem espíritos imundos que trabalham ali por trás. Fibromialgia. Estou falando que todos os casos são demônios? Não. Tô falando, existem casos que são patológicos, existem casos que são demônios, sim. Entende? Fibromialgia, reumatismo, lúpus e algumas outras doenças são consequências de uma vida sem paz, sem alegria, sem bondade. Por causa do quê? Do orgulho, do medo, da, da insatisfação por meio da murmuração. Então nós temos que vencer isso, queridos. Nós temos que submeter. Esses dias eu estava até refletindo sobre algo que eu ouvi essa semana passada e estava ministrando também. O espírito que me possui vai começar a manifestar as atitudes da natureza dele. Então, se eu estou cheio do espírito de ira, eu vou manifestar ira o tempo todo. Se eu estou cheio de paz, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, benignidade, paciência, estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou começar a produzir essas características. Não é controle da mente, não é meditação, não é uma vida zen, Greenpeace, abraçar a árvore, né? Não. É uma vida rendida ao Espírito Santo de Deus. É uma vida de gratidão, ações de graça. É pegar salmo, irmão, e começar a declamar. É pegar louvores e encher a casa de louvores. É pegar o carro e encher o carro de louvores. É falar de coisas boas, é de semear a palavra. Parar de xingar, parar de murmurar. De exclamar palavras pesadas contra si mesmo.
contra os outros e contra o lugar que você vive, o lugar que você trabalha, o lugar que você congrega, ok? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença cada filho, cada filha que estão aqui assistindo ao vivo. Aqueles também que não tiveram oportunidade de assistir ao vivo, mas vão assistir depois, quando for postado no YouTube. Quero te agradecer, quero te louvar, quero te adorar, Deus. Quero pedir para que o Senhor gere, Senhor, consciência no nosso coração, Pai. Para que o Senhor nos lembre e nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Eu estou aqui, Senhor, como um ministro da tua palavra, como alguém comissionado para trazer esse entendimento, esse despertamento, Senhor. Por mais que a gente saiba que precisa parar de fazer essas coisas, que haja, Senhor, um tempo de dar graça, Senhor. Quando eu me lembro de Jó, Pai, um homem justo, sincero, que desviava do mal, que diante de toda aquela situação não ousou blasfemar contra o Senhor e nem murmurar. Ah, Deus, eu não tenho motivos. Quando vejo Cristo naquela cruz, ao invés de murmurar, de reclamar das suas dores, ele usar a força para ganhar mais uma pessoa e para dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, por favor, me mostra, Senhor, as áreas que eu ainda preciso ser transformado, para que eu possa, Deus, e os meus irmãos também possam render ao Senhor, em nome de Jesus, ser curado, ser transformado, ser tocado, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Oi, alguém tem alguma pergunta? Quem tem uma pergunta? O sarcasmo, se o sarcasmo é pecado, então, ironia, né? Zombaria, dependendo, sim. Existem espíritos de zombaria, sabia? Espíritos de sarcasmo, espíritos que fluem nessa dinâmica aí. Agora, existem casos, algumas coisas, numa argumentação para dissuadir e quebrar uma influência de algo que vai contra a palavra, diferente. Agora, existem casos que a zombaria é para diminuir a outra pessoa, para que ela se sinta é, desqualificada. E a pessoa suba na arrogância em cima da outra, para vencer a outra. E ver qual que é o contexto que se aplica. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus impulsione a sua fé, te dê alegria, paz, as virtudes do Espírito, que a mansidão do Cordeiro, que a valentia do Senhor, a coragem, tome conta do seu coração com essa expressão de leão rompedor também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio na semana que vem, na quarta-feira, tá bom? Daqui a pouco eu posto o desafio lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.